Bom, meus irmãos, bom dia a todos, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, né? Nesta manhã, Deus tem dado uma palavra que será de edificação para todos nós. Será de palavras de salvação e de restauração também, certo? Mas antes de nós irmos para a palavra, eu gostaria de chamar todos vocês aí, né? Tirasse um pouco da sua atenção, né? Gostaria de chamar você para se reunir comigo agora, em oração, em favor, né, do nosso país, da nossa nação, em favor, de todos aqueles, né, que neste momento estão passando por momentos difíceis, né? Eu falo assim, momentos difíceis, aqueles que perderam seus pais, né? Que perderam seus filhos, que perderam o seu ente querido, certo? Eu gostaria de chamar você para orar comigo neste momento. E também orar por aqueles que, neste momento, né? Dentro das suas casas, que estão dentro das suas casas, e que não têm, né, o pão, o alimento para se alimentar. Então, eu gostaria que você tirasse um pouco da sua atenção, porque o Senhor disse que nos últimos tempos, né, no final do último dia, seria tempos difíceis, certo? Esse tempo já chegou. Este tempo já chegou. Aonde ele disse que haveria fome, peste, guerra por toda parte do mundo. E isso já se chegou, gente, já está acontecendo. E que tem muita gente que está passando desapercebido. O porquê que estão passando desapercebido? Estou em busca de vacinas ou a cura, sendo que são palavras, não é palavra minha e nem de homens. São palavras de Deus que foi falada há mais de 2000 anos atrás. E está se cumprindo, gente. A minha, a sua palavra pode cair por terra. Podemos falar coisa, mas pode não se cumprir. Mas estas palavras que estão aqui, ó, essas daqui, ele disse, passarás os céus e a terra, mas essas palavras não passarão, elas hão de se cumprir, e está se cumprindo. Então, veio essa pandemia, né, esse vírus, para rico, pobre, cristão, não cristão, católicos, evangélicos, veio para todos. Para todos. Não está escolhendo cor ou raça esse vírus. Então, eu gostaria de chamar você, né? Se tirasse um pouco da sua atenção aí agora e fechasse os teus olhos junto comigo para nós orarmos a Deus, pedir a Deus misericórdia por todos nós e por aqueles que também perderam seu ente querido e que neste momento está com a sua mente confusa. Talvez você, eu, perdi um ente querido meu, um irmão, não por essa pandemia, por este vírus, mas de morte, né? Acidente. Então, vamos nos conscientizar, todos nós. Vamos estar em constante oração a Deus por todos nós. Se você está bem com sua família, dê glória a Deus por isso. Ora por aqueles que não estão bem. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos agora e vamos orar a Deus. Pai amado, Pai querido, em o nome do teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo. Neste momento, meu Pai, nos colocamos diante da tua presença, diante
do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas, daquele que criou e formou todas as coisas. Até mesmo a mim, a todos esses, meu Pai, que assistiram este vídeo e que estão assistindo neste momento. Foi o Senhor que a formou ainda no ventre de nossas mães. Então, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, num clamor por aqueles que perderam o seu ente querido, por aqueles, meu Pai, que neste momento estão aflitos porque o seu pai ou sua mãe, o seu filho, o seu tio, sua avó, seu avô, estão, meu Pai, no leito de um hospital. E eles sem saber notícia do que está acontecendo, sem poder ao menos chegar a perto e dizer o quanto que ama. Meu Pai, meu Deus, nós te pedimos nesta manhã misericórdia, Senhor. Misericórdia para com todos nós. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, é bondoso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não vire as costas para o seu povo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Por isso, meu Pai, visita cada um desses, meu Pai, que estão aflitos. Também, Senhor, há aqueles que se encontram nas suas casas sem ter o pão, o alimento para alimentar os seus filhos que estão desesperados. Muitas às vezes, meu Pai, seus filhos estão chorando, pedindo o que comer e não tem, Senhor. Meu Deus, envia o anjo lá agora e socorre essas famílias. Socorre, meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Porque para Ele e por Ele foi feito todas as coisas, todos nós. Então por Ele, Pai, socorre nós. Socorre nossa família, socorre essas vidas, meu Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Hoje se muito pergunta, né, a respeito do por que, né, várias igrejas, certo? Qual que é o fundamento da igreja, das igrejas? A pergunta, para que as igrejas? Evangélica, católica, as igrejas em geral. O porquê as igrejas, qual o fundamento, o princípio das igrejas, para quê? Aí você vai me dizer, para a gente ouvir a palavra de Deus. Para a igreja nos ensinar a palavra de Deus, certo? Certo? Então, o que está acontecendo hoje? Para que você vai numa igreja? Não é para ouvir essa palavra? Se eu vou numa igreja evangélica, se eu vou numa igreja católica, eu vou lá. Por quê? Porque ali existe um fundamento o qual eu ou você temos que seguir. E qual é esse fundamento que as igrejas estão edificando as suas casas? Eu vou chegar lá. Eu vou ler aqui uns versículos na Bíblia que vai falar da construção da casa de Deus. Muitas pessoas hoje, né, estão edificando suas casas, né, a casa de Deus, de maneira errada. De maneira errada. Por que eu estou dizendo isso? Porque está aí as igrejas tudo fechadas. As igrejas tudo fechadas. E a preocupação dos pastores, dos padres, de todos que têm igrejas abertas.
A briga para abrir as igrejas, para abrir as igrejas. Só que, de que maneira você, eu falo você agora eu estou falando a igreja, você. Porque eu sou a igreja, você é a igreja, você é o templo de Deus, você é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. De que maneira você foi levantado, foi construído diante de Deus? De que maneira? Qual é a base sua? Qual foi o fundamento ao qual você foi alicerçado? Porque Jesus Cristo disse, aquele que constrói a sua casa na areia, quando vem a tempestade, o que acontece? Leva tudo, destrói. E tem muitas pessoas hoje que já abandonaram a sua fé. Tem muitas pessoas hoje que já não acreditam mais em Deus. Pessoas cristãs, pessoas católicas, evangélicas. Várias pessoas hoje já não acreditam mais. Tem pessoas hoje que não pisam mais o pé na igreja. O porquê disso? O porquê disso? Abra a sua Bíblia aí comigo. Pega a sua Bíblia aí. Dá um tempinho para você. Abra a sua Bíblia católica. Só não tem isso aqui na Bíblia do capeta. Mas na Bíblia, palavra de Deus, está escrito em todas elas. Certo? Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Mas nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 15. Vai ser rapidinho. Mas eu quero que você entenda e você veja qual foi o alicerce o qual você foi construído para Deus. Porque nós somos templo, casa, a morada de Deus. Certo? Eu não estou falando a igreja lá onde fica 4 paredes, onde as pessoas vão adorar, se reunir. Não, não é essa a igreja que Cristo vem buscar. Não é essa. A igreja que Cristo vem buscar sou eu, você. Sou eu, você. Nós somos a igreja de Cristo. Certo? Vamos lá. Versículo 10. Olha o que Paulo diz assim, diz aqui, segundo, ou seja, conforme a graça de Deus, ou seja, conforme Deus me chamou e me deu essa graça, essa honra de anunciar a palavra. Paulo, eu estou traduzindo para você, para que você venha entender. Esse é o papel de um pastor, esse é o papel de um pregador. Essas palavras que tem que ser faladas, a você que está me ouvindo tem que entender isso aqui. Porque o próprio Deus, Jesus Cristo disse, todo aquele que ouve essa palavra e não entende, o diabo entra e arranca a semente que foi lançada, a semente que cai na beira do caminho. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou falando para você. Eu não, o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que explicar isso aqui de maneira que você entenda, meu irmão. De maneira que essas palavras entrem dentro de você e você entenda. Esse é o papel do pastor. Esse é o papel do padre, do bispo, apóstolo, do papa, de todos. Tem que ensinar essas palavras. Por quê? Vamos lá. Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dado a ele, para ele fazer isso, pus eu, como um sábio construtor ou arquiteto, ele diz arquiteto na minha, mas na sua pode estar construtor, como um sábio construtor. O que é um construtor? O sábio arquiteto, o fundamento. Pus
como um sábio construtor, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Olha o que Paulo vem dizer aqui. Eu, como um predeiro, traduzindo para você, como um predeiro, eu aqui como um predeiro, Paulo dizendo, eu coloquei o fundamento, a base das igrejas. Eu fiz o alicerce da casa. Paulo está dizendo, pela graça que Deus me deu, eu fiz o alicerce, a base, a estrutura da casa, a alvenaria. Traduzindo para você. Eu levantei ali, fiz a alvenaria. Pronto. Agora a casa está para ser levantada, para construída. Continuando. Mas veja, Paulo diz, eu fiz o alicerce, a alvenaria, como um prudente construtor, fiz perfeitamente. Mas veja cada um, eu, você, todos, como edifica sobre ele. Vocês estão entendendo? Paulo diz, veja como que vocês terminam esta casa, ou seja, esse condomínio, esse apartamento aqui, para poder ele fechar essas paredes, teve que fazer a base. A base foi feita, depois da base, aí depois vem fechando a casa, vem terminando o final da casa. Então, Paulo está dizendo, ó, eu lancei a base. Quem é a base das igrejas, minha e de você, de todas as igrejas hoje? É isso aqui, ó. Essa é a base, é o fundamento, o qual eu ou você iremos na igreja, para quê? Para ouvir a base, para poder receber a base, para construirmos a casa de Deus. Então, aqui está Paulo dizendo, ó, eu fiz a base da casa de Deus, como um predeiro. Agora vocês que constroem sobre esta base. E a base quem é? Essa palavra, gente. Esta é a base o qual você, eu, temos que pegar, tem que construirmos em cima dela. E cada base, dependendo da base de que você faz, a alvenaria, tem uma maneira de você construir. Ou não? Tem. Cada casa, dependendo do como você faz a alvenaria ou o alicerce, tem uma maneira de você construir. Tem casa que, dependendo como você fez o alicerce, dá para construir outra em cima. Mas tem casa que você não pode construir outra em cima, senão vai desabar. Porque os alicerces não foram feitos fortificado o suficiente. Continuando, vamos lá, né? Porque, Paulo diz, veja cada um como edifica sobre ele, né? Esta casa. Como que você está levantada essa casa? Que você disse que é de Deus, né? Você fala que é filho de Deus, que você, nós somos a casa de Deus. Então, como que foi construída essa casa? Será que você foi construído, é uma casa de Deus construída pelo alicerce, que é esta palavra, ou pelo alicerce fundado, ou seja, levantado pelo homem? Agora, como se tivesse um nó na cabeça de vocês, né? Por que eu estou falando isso? Eu vou chegar lá para vocês entenderem qual o motivo, né? O propósito das igrejas, o fundamento das igrejas. Por que tem as igrejas? Para que as igrejas? Não é para poder lançar esse fundamento aqui para você? Não é para ensinar para você como você tem que edificar a casa de Deus? Aqui está, ó. Foi lançado os alicerces, está aqui a palavra. E aqui tem todos os materiais, todos os ingredientes
tudo que você tem que fazer para construir a casa de Deus, que é você. Você está usando os materiais, os ingredientes que aqui está pedindo? Ou você está usando os materiais que o homem está mandando você fazer? Hã? Você está ouvindo o prudente construtor, o predeiro que lançou o alicerce, ou você está ouvindo o homem que está mandando você edificar baseado nos pensamentos dele? A quem que você está ouvindo? Continuando, Paulo diz, porque ninguém pode pôr, ou fazer, ou lançar outro fundamento, ou seja, outro alicerce, outra base, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode ensinar para você, pode mandar você fazer, levantar você, ou seja, a sua casa, a casa de Deus, baseado em outras ou doutrinas de homens. Não. Todos nós temos que ser levantados baseado nessa palavra. Porque se você não for alicerçado, não construir a sua casa em cima desse alicerce, dessa alvenaria e desses ingredientes, o qual está aqui, dito para você construir, levantar a sua casa firme diante de Deus, ao ponto de você construir e o próprio Deus vir morar dentro de você. Então, se a sua casa está construída e não está, você não está sentindo, não está vindo, Deus não veio habitar dentro de você, então essa casa aqui é você. Não foi construída baseado nessa alvenaria, nesse alicerce. Ainda há tempo de você reconstruir, desmanchar esta casa e reconstruir, baseado em cima desse alicerce aqui, Ainda há tempo, porque você está aqui me ouvindo. Não podemos, eu como um pregador, um embaixador, digamos assim, de Deus, eu não posso lançar, ensinar vocês algo baseado no meu pensamento, em doutrinas do mundo. Eu não posso, porque o fundamento já foi lançado, a base, o alicerce já foi feito, e esse alicerce é Cristo. Então eu tenho que ensinar, levantar, ou seja, construir essa casa que é você, passando os ingredientes para você, baseado nesses alicerces aqui. Então tenha muito cuidado, gente, com o que está sendo ensinado aí nas igrejas. O que eles estão ensinando está baseado nesses alicerces. Estão passando os ingredientes certinho. A massa, a medida das massas para você fazer, para levantar os tijolos e os brocos. O porquê? Continuando. E ele diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, ou seja, alicerce, além do que está posto, que o qual é Jesus Cristo. É esse o qual eu falo para você, oriento a você e digo para você o que você tem que fazer. É o que está escrito. Sem acrescentar e sem diminuir, sem hipocrisia, irmão. Você é a casa, você é o único interesse de Deus, não é a placa de igreja, não é as igrejas lá. Porque eu e você somos as igrejas. Continuando. E se alguém sobre esse fundamento,
Se eu ou você, sobre quem? Sobre Cristo, este fundamento aqui, sobre essas palavras aqui, formar um edifício. O que é um edifício? Torre. Uma casa de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Olha para você ver os tipos de casa que hoje está tendo dentro das igrejas. Que hoje os homens, mulheres são aqui, ó, perante Deus. Vou voltar de novo, ó. Se alguém sobre este fundamento, sobre Cristo, ó, formar um edifício, uma casa, porque nós somos casa de Deus. Então nós temos que preparar este templo, esse corpo nosso, para aquele o qual pertence, que é Deus. E como que tá? Como que foi feita essa casa? Que é você. Aí diz, ó, formar um edifício de ouro. Por que de ouro? O ouro, quanto mais que você queima ele, mais ele brilha. Ou eu tô errado? Prata. São especiarias, gente, joias, preciosas, algo de valor. Perante o homem e também perante Deus, ó. Aí vem pedras preciosas. A casa feita de pedras preciosas, ó. Aí vem madeira. Tem muito crente ou cristão que é de madeira. Tá ali firme. Mas quando vem o fogo, acaba queimando. Acaba deixando só o carvão. Feno, o que é o feno? Que dá para animal, ração que dá para animal. Ué. Tem pessoas que Deus se compara como um feno, ó. Palha. Palha serve para quê? Qualquer foguinho queima tudo, não é? Aí diz, ó, a obra de cada um, ou seja, a casa, eu, você, se manifestará. Na verdade, o dia o declarará. Ou seja, o dia vai dizer, ou seja, o dia a dia aí, vai dizer que casa sou eu, é você. Porque pelo fogo será descoberto ou descoberta, ou seja, pelo fogo é que nós vamos ser aprovados. O ouro, quanto mais que queima, mais ele brilha. A prata, né? Pedras preciosas. Mas e a madeira? O feno e a palha. O fogo tá aí, ó. O fogo tá aí destruindo tudo aí fora. O fogo que a Bíblia fala são isso aí, ó. Essas pandemias, esses vírus que tá destruindo tudo aí. Dá um fogo aí no mundo aí, ó. As igrejas tá fechando tudo. E as pessoas estão desesperadas. E aí? As pessoas agora estão sendo... A casa agora está sendo manifesta. Que casa verdadeiramente você está sendo para Deus? A casa agora está sendo manifesta. Tá aí, ó, no fogo. Tem pessoas que já abandonaram a fé. Tem pessoas que já nem acreditam mais em Deus. Tem pessoas que nem se importa mais em falar em Deus. Então, gente,
É o que Paulo diz aqui. Muito cuidado. Cuidado com o que você... Como que você está sendo formado diante de Deus. Aqui está os ingredientes, ó. Aqui está os ingredientes. Para você edificar a casa de Deus, que é você, ué. Então toma muito cuidado com os ingredientes que estão passando para você aí fora, dentro das igrejas. Porque se for ingrediente baseado na tradição do mundo, na tradição dos homens, a sua casa vai ser destruída, gente. Tem muita casa sendo destruída aí. Porque o alicerce, não podemos lançar outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Está aqui, ó. É esse o fundamento, ó. Eu não posso ensinar você outro jeito, outra maneira de você construir a casa de Deus. Não. Aí você vai burlar o sistema. Não podemos fazer isso. A base está aqui. Os ingredientes também estão aqui. Agora só cabe você levantar a casa de Deus, baseado nessas palavras que estão aqui. Amém, meus irmãos? Então fica aí essa palavra para vocês hoje. Por que é tantas igrejas, igreja para lá, igreja... Qual que é a base das igrejas? Eu falei logo no início. Qual que é o fundamento de ter tantas igrejas? Para que as igrejas? As igrejas é para quê? Falando templo, casa. Para que é? Para que o pastor abre um lugar para poder... Para que a igreja tem? Para quê? Não é para ensinar você isso aqui? O fundamento? Não é para ensinar vocês o fundamento? E por que não estão ensinando? Porque o jeitinho brasileiro, digamos assim, né? É mais fácil de segurar você, ou seja, de ensinar você. Porque eu não posso acrescentar e nem tirar. E nem incluir algo nisso aqui. Aqui está os ingredientes, o cardápio de você levantar a casa de Deus num alicerce de concreto, num alicerce de pedra, alvenaria, como a gente fala na roça, que pode vir a chuva, o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Não derruba a casa. Porque se você não for levantado baseado nesse alicerce aqui, talvez eu esteja falando com pessoas que hoje já caiu, né? Tem caído. Pessoas que já foram queimados, que já não tem mais nem força para se levantar diante de Deus. Por quê? Porque foi levantado num alicerce baseado na tradição do mundo. Tá bom, meus irmãos? Então, fica aí esta palavra, assista esse vídeo inteiro. Não só uma vez, duas ou três, se você não entender, repita várias vezes. Eu mesmo assisto. Tem vídeos meus que eu já assisti 10 vezes. Tem palavras que eu falei para você que não sou eu falando, é o próprio Espírito de Deus falando para você. Então preste bem atenção nessas palavras. São ensinamento para você. Porque o fim já está aí, ó. Princípio das dores. Princípio das dores. Aquele que está no telhado não desça para poder pegar as coisas que estão dentro de casa. Aquele que estiver na roça não volte para casa. Jesus Cristo falou. Para onde que nós vamos correr? Fala para mim.
Não tem para onde você correr. Não há lugar seguro. O único lugar seguro é Jesus. Eu afirmo isso para você. Esse é o porto seguro. Então corra para os braços dele. Se entrega para ele, rapaz. Você, meu irmão, minha irmã, se entrega. Abandone os seus erros. Abandone isso que você acha que você é. E procure se alicerçar nessas ferramentas aqui, ó. Nesses ingredientes. Procure se submeter a essas palavras. Não faça o que você acha que você bem entende, mas o que o alicerce, os ingredientes manda você fazer. Faça isso e você vai ver a sua vida mudar. Porque assim como Deus mudou a minha vida e de muitos aí, também irá mudar a sua. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Tem um canal no YouTube. Coloca lá Pr. Evanildo Silva. Ou se você escrever também lá Evanildo Silva, já vai aparecer. Fica melhor para você assistir na televisão com sua família. Assiste lá. Se inscreva no canal. Dá um joinha. Comente. O que você tem dúvida? O que você queria saber? Pergunta. Manda mensagem para mim. E eu vou procurar responder você. Se eu não souber, vou buscar de Deus para lhe responder. Amém, meus irmãos? Fica com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo domingo, um ótimo início de semana. E que o Senhor Jesus Cristo venha cuidar e proteger a nós todos.